Olá, gente! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à repetição da live 4 da terceira edição da série Astrologia com alunos. Hoje, em caráter assim, exceção, vamos repetir, não é? A live 4, porque sexta-feira a gente teve um pequeno problema e vamos repetir então a live com a convidada Carmen Guedes Ferreira, tá? Mas primeiro eu vou fazer toda aquela introdução. Seja bem-vinda, Alessandra, Reiki Sandra, seja bem-vinda, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Patrícia Ungarelli, sou formadora, astróloga, formadora de novos astrólogos, não é? Com o meu trabalho eu ajudo estudantes de astrologia a construírem os seus negócios, as suas carreiras e trabalharem com astrologia. A gente já está quase no final, né, da série. A gente já está quase no final, a gente tem hoje e tem amanhã, né, e finalizamos, mas temos sempre um tema central. O tema central dessa terceira edição é astrologia, oportunidades de trabalho e especializações. Então, ao todo vão ser 7 lives, né, 5 com alunos e 2 com profissionais. E a Carmen já tá aqui, viva! Deu tudo certo, Carmen. Então, ó, agora aguarda aí um pouquinho que eu já vou chamar você, vou fazer toda essa introdução aqui, tá bom? Mas eu já vou te chamar. Que bom, deu tudo certo. Sexta-feira foi aí algum pane que tivemos aqui, mas hoje vai dar tudo certo, tá? E aí temos dobradinha de live hoje, pessoal. Então a gente tem agora e eu vou dobrar aqui a live, tá? Em seguida já vou chamar depois a Elaine, que é a live do dia marcada hoje, tá? Então é dobradinha de live da astrologia com alunos, tá bom? Então a gente tem esse conjunto aí, vão ser sete lives ao todo, tá? E, pessoal, é uma grande alegria esse projeto, né? Eu venho falando isso, eu tô falando em todas as lives, porque é verdade, tá registrado em todas, mas é sim uma grande alegria, porque principalmente aqui, porque é uma paixão minha, realmente, ensinar, formar, desenvolver pessoas nisso, né, naquilo que eu mais amo fazer, que é trabalhar com astrologia, com esse foco em trabalhar com astrologia, que foi o que eu fiz desde o início, depois que eu me formei, depois que eu estudei e aprendi, né? E aí, observando, pessoal, todo no momento, né? Esse momento de ascensão de astrologia, falamos disso nessas lives, desse desenvolvimento das carreiras de astrologia, pessoal trabalhando, tá em ascensão, pessoal, né? Nós estamos em subida. Ontem falamos isso na live com a Márcia, né? Que está em ascensão e vai ficar cada vez mais. Mas observando isso e vendo quantos estudantes têm dificuldades, né? Dificuldades em fazer a transição de teoria para prática, dificuldades por causa da insegurança, dificuldades porque trava, enfim, dificuldades porque acha que tem que ficar estudando eternamente, o que eu chamo de síndrome do eterno estudante, o eterno estudante de astrologia. Então, né, por eu acreditar, ver, estou observando esse problema, né, e acreditar realmente que é possível você trabalhar com aquilo que você ama, não é? Trabalhar com transformar essas paixões, esse hobby, é o tema também da live seguinte, em trabalho, em carreira, em negócios, né? É que eu desenvolvi para facilitar esse caminho o programa de mentoria e treinamento, né? De novos astrólogos, que já vai começar agora sábado, pessoal. A gente está em campanha de lançamento. Se você tem interesse nesse programa, corre, pessoal, porque essa é a semana de lançamento e por isso tem essa promoção. Tá? Depois não vai ter mais essa promoção, tá bom, gente? Então é isso, a gente começa agora, vão ser 4 aulas, né, em videoconferência, ou seja, ao vivo, não é aula gravada, vai ficar depois gravado, mas as aulas são ao vivo, tá bom? Então realmente vai começar sábado, tá bom? É agora, sábado, dia 12, tá bom, gente? Então corre lá depois, está no link clicável, você pode ver o programa também no documento do Google Forms, pode ir direto lá na Hotmart, enfim. Então, todas as informações aqui no link, tá? No link aí do perfil da bio. É só clicar ali no único link clicável da bio e você vai ter essas informações, tá bom? Bom, gente, as séries têm objetivos, vocês estão vendo aí, né? Todas elas, a primeira edição, a segunda edição e essa também, né? E os objetivos são bem parecidos, né? Sempre tem esses objetivos. Primeiro, trazer conteúdo, vocês estão vendo que a gente está trazendo, nessa mais ainda, foram 7, vão ser 7 ao todo. Então, existe esse objetivo de trazer conteúdos
relevantes, agregar valor para vocês, por isso que estamos trazendo profissionais também para agregar valor, que estão trazendo as experiências pessoais deles, né, para agregar delas, né, para agregar valor aqui para a gente. É levar um pouquinho também do olhar do meu aluno. Então, isso aqui é um espaço para os meus alunos. Já tem alunos aqui que participaram, né, Alessandra? Né? A Fabiana Ritt, que sempre participou da outra também. Enfim, temos aí alunos que participaram das primeiras, da segunda, né? Então, é também levar esse olhar do meu aluno, que é um estudante de astrologia, né, com relação a esse universo que ele vive da jornada do estudante, com as dificuldades, os desafios, né, os problemas, as inseguranças, né, a visão dele de mundo, os negócios, né, tem alunos aí que trabalham já, então trouxeram a ideia dos negócios, como conhecer na astrologia, como encontrar no curso e as histórias de vida, e depois o objetivo bem específico de professora, de formadora, que é criar esse espaço, né? Criar um espaço realmente comigo aqui, porque facilita, né, pessoal? Comigo aqui dá uma facilitada, porque eu sou a professora, facilita um pouquinho, não é? Mas sim, é para desenvolver e criar esse espaço para poder treiná-los aqui, ó, na desenvoltura, na comunicação, nessa exposição, não é? Ao vivo, que é, na minha visão de professora, é o melhor jeito de treinar isso, né? Então, aquele medo, aquele negócio que empaca, que o aluno empaca, não consigo atender, não consigo não sei o quê. Então, aqui nesse ambiente é uma boa forma de destravar, né? Então, é também isso, criar esse espaço para trazer essa oportunidade, né, para os alunos. E essa série, então, por isso que eu gosto tanto desse projeto, né? Porque eu sei que isso ajuda bastante os alunos, né? E aí, então, gente, aí vamos lá agora, né? Então, vamos, Carmen. Cadê a Carmen? Agora sim, né? Eu vou chamar a Carmen, mas antes eu vou, primeiro, vamos ver se ela tá aí direitinho, né? Mas eu vou contextualizar primeiro, gente, porque a Carmen nem sabe o que eu vou falar agora. Eu acho que ela nem sabe, só se ela assistiu a outra, né, que eu tentei fazer, a gente tentou na sexta. Mas é assim, eu tenho a honra mesmo de trazer a Carmen, né, e fico feliz dela ter aceito esse convite. A Carmen é a minha primeira live como astróloga portuguesa, certo? Estou fazendo um batizado aqui, né? Muitos alunos fizeram a primeira live, então eu estou fazendo a primeira com uma astróloga, uma colega de profissão portuguesa, né? Fico muito feliz, então vamos fazer a minha primeira live, né? E fico bastante feliz com isso, mas eu quero contextualizar, por quê? Porque a gente vem falando aqui nessas lives muito sobre empreendedorismo, sobre iniciativa, sobre acreditar que é possível trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Eu falei bastante nisso, trouxe pessoas também, alunos que também acreditam nisso, eu acredito muito nisso, transformar o seu conhecimento, transformar a sua paixão, transformar o seu hobby em carreira, por que não, né? Em negócio, no seu negócio. Não é? Acredito muito nessa força de iniciativa, nessa força empreendedora. E quando eu vim morar, olha lá, a Carmen não sabe disso, mas ela vai saber agora. Quando eu vim morar em Portugal, né, em 2011, eu já vinha antes para cá, mas quando eu vim morar aqui, eu fiz uma pesquisa, né, para entender o mercado, para ver como é que eram os astrólogos aqui, não conhecia nada, né? Então, a Carmen foi a primeira astróloga portuguesa que eu achei nas redes sociais. Carmen, você sabe disso? Mas ela foi a primeira astróloga que eu achei nas redes. Isso foi em 2011, tá, gente? 2011. E aí eu descobri, né, que o canal dela, ela tem um canal no YouTube, pessoal, já existe desde 2009, muito antes de explodir essa história de rede social. Então eu entendo a Carmen como alguém com força empreendedora, né? Porque ela está na rede social, ó, há tempos. Ela está no canal do YouTube, há tempos ela tem ali o canal dela no YouTube, né? Na produção de horóscopos, de conteúdo astrológico. E desde então eu sigo a Carmen. Eu fui conhecê-la bem depois, mas eu sigo ela desde a época que eu vim morar aqui em Portugal, tá? Então, gente, agora sim, vamos lá. Vamos trazer aqui a Carmen. Cadê, Carmen? Agora sim, pode chamar. Vamos lá. Carmen, manda o seu convitinho aqui, ó. Se você não conseguiu achar o tal do quadradinho, faz o seguinte, Carmen, sai da live, entra de novo. Assim que você entrar, vai abrir o quadradinho, você solicita para entrar na live, para participar da live, tá? Deixa eu ver se eu consigo
Se eu consigo te chamar sem ver o... Não. Não. A Alessandra entrou. Então vamos lá, Carmen, faz assim, sai, entra de novo, tá? E aí vem já o seu quadradinho. E assim que vier o quadradinho, você manda pra mim. E eu já te chamo aqui, tá bom? E aí fica facinho aqui. Então vamos lá, enquanto isso, a Carmen entrando aqui, ela vai mandar o quadradinho aí, a solicitação, aqui, pronto. Agora sim! Eu não tinha visto ainda, Carmen! Eu não tinha visto, desculpa, gente, é muita emoção, né? Que a gente tem que dar tudo certo agora, gente. Sexta-feira não deu a nossa live, então vamos ver. Já enviou? Isso, tá aguardando. Então, enquanto isso, pessoal, eu vou apresentar a Carmen, né? Então, vamos lá. A Carmen, gente, ela é licenciada em Psicologia pela Universidade Lusíada do Porto, tá? Formada, certificada pelo IFP, que é Instituto de Emprego, Formação Profissional, hipnoterapeuta certificada em hipnose, hipnose clínica e ericksoniana, PNL Practitioner pela ABLNP, American Board de NLP, astróloga desde 2006, pela Mar Português, Oficina de Artes e Astrologia de Paulo Cardoso, com Izar Cap, né? Desde 2009, ela tem o seu canal no YouTube, né? Então, é isso, Carmen. Cadê? Vamos lá, Carmen. Vamos ver. Já enviou? Envia de novo, Carmen. Envia de novo. Se for o caso, você sai e entra de novo na live. Pode sair e você entra de novo na live, tá bom? A gente tem um tema muito interessante, tá? Que a gente tem o nosso tema especializações astrológicas, só que versão Portugal, né? É uma visão dela, né? Dentro da astrologia aqui em Portugal. Então a gente vai falar de oportunidades de trabalho aqui na visão dela de astrologia aqui em Portugal, mas também vamos falar de oportunidades de trabalho na produção de horóscopos, né? Ela vai falar também sobre algumas especializações dela, né? Muito interessantes. Vamos ver se eu acho. Cadê, Carmen? Aqui. Vou te chamar novamente, porque não estava indo. Tá indo agora de novo, tá bom, Carmen? Então, a gente vai... Ah, agora... Meu Deus, estava encantado Patrícia. esse convite. Muito obrigada. Muito legal que você está aqui. Que bom, seja bem-vinda, Carmen. Obrigada, Seja querida. bem-vinda, É viu? um prazer e uma honra ser a primeira convidada profissional portuguesa. E Sim, é um prazer partilhar este espaço contigo, que desde já dou os parabéns pela iniciativa, que acho brilhante. Acho que bom. que a noção que tens que os alunos precisam da nossa ajuda para crescer, para se manterem eternos estudantes, mas profissionais também. Sim, Porque somos todos exatamente. eternos estudantes da astrologia, Somos não somos? todos. Mas trabalhando, porque se não começarmos a trabalhar, nunca vamos conseguir vencer. A astrologia precisa de prática, portanto acho a sua ideia brilhante. Que bom, E fico super, super feliz. E você não sabia, né, do que eu não, contei aqui. não fazia a menor ideia, não. Então, foi o primeiro canal que eu vi. Eu falei, gente, olha só, um canal de... Porque eu já seguia canais, né, no Brasil, seguia alguns canais. Quando eu cheguei aqui para morar, comecei a fazer pesquisas, né? E na Uhum. época nem existia aspas ainda. Não Não, tinha não, associação, né, portuguesa. E aí exato, achei o seu canal. Eu falei, nossa, um canal, olha brutal. que interessante. Comecei a seguir o canal. Mas aí agora, quando eu fui, né, a gente foi
acertei a nossa live e tudo, eu comecei a pesquisar, eu vi que é de 2009 o seu canal. É Então aí provável, descobri que ainda é sim. mais antigo do que eu tinha pensado. Ou seja, você foi uma empreendedora na astrologia aqui em Portugal. E eu acho que foi um bocadinho o impulso da minha filha, porque é uma geração muito mais ligada às informáticas e às internets, e ela insistiu, e um bocadinho na altura cheia de. Como todos nós, quando começamos, não é? Vamos com Sim, algum receio, mas eu acho que esse receio nos ajuda a fazer melhor. exatamente. Ou seja, você se jogou no campo de batalha, como eu falo para os alunos, né? Se jogar no campo de batalha. Se Patrícia, não for com uma seriamente, prática, porque, não por tem exemplo, jeito. a exposição, e depois em 2010 tive um convite para participar numa rúbrica diária no Porto Canal. Eu vi também, eu vi A também. exposição, isto antes da aspas, a Isso eu vi. exposição era algo que me assustava imenso, mas se não damos esse passo, se não saímos da nossa zona de Exatamente. conforto, por outro lado, uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, todos esses desafios que foi fazer uma rúbrica diária para a televisão, começar a escrever também, no princípio, diário e depois semanais, horóscopos no Sapo Mulher, que me tirava o Sim, sono, Patrícia, tirava. Era eu imagino. muito, mas deu-me uma experiência, uma agilidade na interpretação de mapas e no pensamento astrológico que não se consegue se não começarmos a praticar, Exatamente. não é? Exatamente. É sempre E essa a olha aí, mensagem. esse é o nosso tema, né? Eu falei, e esse é exatamente o nosso tema. E eu falo isso por isso que a ideia desse projeto de criar esse espaço também, não só de trazer o conteúdo, mas é também, porque a gente quando se expõe, tudo bem que a gente tem gente que passa que não dorme um dia antes, né? Tem alunos que não dormem um dia antes, mas eu também já fui em televisão, também não dormi um dia antes. A gente fica assim, mas é um exercício, tudo bem, é um treinamento meio radical, mas é um treinamento que destrava. Porque a hora que você faz esse Obriga-nos a. movimento, destrava, destrava. Você Patrícia, avança eu, as muitos primeiras passos. gravações, porque no princípio não era aquele formato que fizemos depois com a aspas, era um formato que era gravado e era Sim, uma frasinha para cada dia, aos 12 signos. As gravações eram tão difíceis para mim que eu saía de lá e vinha a chorar até casa, de tensão. nossa, Mas tensão. é mesmo aquela coisa, quando tenho um desafio pela frente, tenho essa consciência que se eu não o enfrentar agora, não Sim, vou crescer. Quando recebi o teu convite, pensei nisso. Realmente houve momentos que foram difíceis para mim, principalmente porque não sou pessoa de me expor muito, e esta coisa de a gente se expor e expor-se sim, perante colegas, expor-se perante público. Tu também estiveste naquele programa no Porto Canal em sim, direto. difícil. Não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que vão perguntar, Foi mas terrível. Na minha isso, experiência foi terrível. isso obriga-nos a trabalhar intensamente para podermos dar o nosso melhor. E é Exatamente. igual quando as pessoas começam a precisar de fazer consultas. Eu, por exemplo, aos meus alunos sugiro sempre que sejam claros sobre o facto de ainda não serem profissionais experientes, não é? Exatamente. Isso Isso é aí também eticamente falo. ótimo, Isso. mas que comecem, porque senão nunca Senão vão não ter vai. experiência, Se não não é o é? que venho falando, se a gente vai ser o profissional, obrigatoriamente, é sempre um estudante de astrologia, nós profissionais. Certo. Agora, a gente não pode viver da síndrome do Não, estudante eterno. não, Essa não. síndrome é que eu combato nas aulas, combato com meus alunos, porque senão é uma síndrome. Eles ficam estudando 10 anos, 15 anos. Então eu tenho a primeira live dessa edição, né? Foi com o Rodrigo, o aluno que inaugurou a live. E ele foi o case, o primeiro case, 15, 16 anos estudando. Oh, 16 anos meu estudando. E Deus. destravou esse ano, tá na minha turma lá da formação, mas 16 anos. Então, é assim, eu tenho alunos assim, estudando 15 anos, 16 anos. Falei, não, essa É síndrome eu que, tenho que na fazer alguma verdade, coisa. nós nunca nos vamos sentir verdadeiramente preparados antes de começar, Nunca. não é? Nossa, exatamente isso. Nunca nós vamos nos sentir preparados. E quando a gente começa, a gente também acha que não sabe também. E vai continuar sempre achando que não sabe, por isso que a gente vai continuar estudando.
A gente não para. Eu faço aula até hoje, faço curso. De vez em quando ainda retomo Claro, cursos antigos, lá no começo. Cálculo, agora eu estou estudando cálculo. Então a gente vai retomando coisas, vou estudando coisas, porque a gente precisa disso, né? Então a gente não vai parar de certo. estudar. Agora, Nunca. não pode bloquear para poder Não, começar, né? Depois de uma certa formação, lógico, o mínimo, o básico, tem que ter esse básico. Também não pode fazer um curso, né, de claro. um workshop e sair falando Não. que é astrólogo. Sim, Não, não sim, pode. sim. Né? Tem que ter Sim, ali a sim. formação, né? O básico ali, mas tem que fazer, tem que se jogar. Então, como você não sabia desse contextualização, eu Não. fiz a contextualização, que eu falei, né, eu tenho que contar essa história porque Obrigada. Que alinha lindo. com o nosso Que- tema, né? Porque isso é uma Exatamente. força empreendedora e eu vejo que é uma força, foi uma força aqui em Portugal. O seu canal, acredito que foi um dos primeiros do YouTube. Creio que sim. Eu acho que foi, Creio que porque eu sim. fiz, olha, uma boa pesquisa e eu achei o seu. Na Sim, época, eu não achei sim. nenhum canal. Depois, hoje sim, hoje tem, mas Por na exemplo, época não. claro, no português do Brasil há muita coisa, mas depois também há essa Sim, dificuldade de os tempos são diferentes, as horas são diferentes, e realmente na altura isso também foi uma questão que se me colocou e que eu acho que se coloca a muita gente, que é, mas já há tanta coisa, não é? sim, Já há tanta coisa e há coisas boas, o que é que eu vou acrescentar? E o que cada sim, um de nós tem que se lembrar, seja na consulta, seja ao escolher ter uma presença numa rede social mais profissional, é que eu vou acrescentar aquilo que é meu, que é a minha visão, isso, que é única. que é Que única, ninguém, nenhum de que é nós, única. não é? E há, não só precisamos ter consciência que há público para toda a gente, como é, como tu disseste ontem, e eu também é uma coisa que faço muita questão de reforçar, os estudantes da astrologia, por exemplo, precisam de ouvir várias vozes, né? Exatamente. Certo? E, Várias e vozes. termos essa presença, e hoje em dia realmente com o desenvolvimento, quer no YouTube, quer no Facebook, até de material de pesquisa, há muita Sim, gente a escrever coisas muito interessantes, muito bem escritas, e há espaço para mais, porque as nossas exatamente. Tem visões nunca são as mesmas, não é? Há sempre isso, uma isso, forma, uma linguagem diferente, uma visão diferente. No isso. princípio, realmente, aqueles vídeos, os vídeos dos horóscopos, deixavam-me absolutamente. Está a Brigitte a dizer que nós somos duas caranguejas, duas Ah, é cancerianas, verdade. não é? Mais ela que também é. Sim, Ah, somos, é Se calhar é daí verdade. também, Patrícia, que vem esse seu jeito de fazer os seus meninos crescer, não é? Sim, Quando temos a energia de câncer, de caranguejo forte, sim. acolhemos, mas também, quando ela é saudável, Sim, queremos que eles sim. cresçam, Que não eles é? cresçam, vamos desenvolver, não pode ficar, não Exatamente. pode fazer isso e segurar, senão não cresce, né? Aí não cresce. E é isso. E o primeiro desafio, assim, por exemplo, um dos grandes desafios foi o Sapo Mulher a pedir-me os tais. Pois foi aí que começou a pedir horóscopos diários. Sim, Aí, Patrícia, não foi um dia, uma noite que eu não dormi, eu acho que foram várias. E aí, acredito. por exemplo, Era todo dia? Você fazia todo dia, horóscopo por diário, diário, escrita, sim, por escrito, que é o mais difícil. sim. Depois é muita coisa, porque são 7 dias por semana, vezes 12 signos, não é? E por escrito é muito difícil porque temos de ter muito cuidado com a linguagem, Exatamente. e sairmos daquelas frases feitas, que muitas vezes nem são Sim. escritas por astrólogos, não é? Muitos horóscopos que andam Nossa, por aí, isso que você não é? falou assim, uma observação super importante, viu, pessoal? Porque o que acontece? Eu venho falando da oportunidade de trabalho que os horóscopos deram no passado e agora mais ainda, né? Porque Certo? agora é muito, agora são canais, agora são oportunidade de trabalhar para as pessoas que abrem canais, são as revistas digitais, é assim, o mundo online. Hoje em dia, todo mundo precisa ter um astrólogo, todo mundo quer ter um astrólogo ali para fazer horóscopo.
Agora, horóscopo não é uma coisa qualquer, não. O horóscopo tem que ser bem feito, é um estudo, não é fácil fazer, Não. né? E o E pessoal tem era essa nem questão. astrólogo que fazia. Aqui no mercado português, que é o que eu posso falar, é Sim, preciso sim, também que as pessoas tenham consciência que é realmente um empreendimento de médio e longo prazo. Primeiro, porque sim, raramente é pago, muito raramente. sim, E o que traz é público, público, traz nome, sim, traz presença, não é? Portanto, é um investimento de horário em quantidade de trabalho grande. A Brigitte, que sim, estava aqui há um bocadinho, também escreve e ainda destes dias falávamos nisso. Dá trabalho, mas ao mesmo tempo estamos a desenvolver os nossos e a agilizar os nossos negócios, né? conhecimentos Os negócios. astrológicos e estamos a garantir um espaço no Exatamente. público, não Mas é? acho que no Brasil também é assim. Eu não sei hoje em dia, mas assim, Pois, quando eu comecei também era sempre uma troca por visibilidade. Quando eu fui na televisão, fiquei 4 meses numa TV também, né? sim. E aí também não se ganhava nada, mas assim, a Uhum. visibilidade era muito grande, né? Então o que acontecia? O Então, pessoal é um troca, né? investimento, Sim, sim, mas é bom que as pessoas tenham noção de que não é um investimento de retorno imediato financeiro. e financeiro imediato. No entanto, acho que, por exemplo, uma coisa que falta sobre isso é alguma coisinha. Poucos astrólogos profissionais ensinam algum tipo de metodologia para se fazer os horóscopos e para ser um trabalho digno, não Você é? E, tem isso, não digamos, tem, Carmen? Você tem esse curso? eu, por acaso, eu estou só, eu comecei a dar formação minha o ano passado só, e ainda não cheguei a esse ponto. Vou incluir Mas isso. que tal? Vamos lá? Vamos? Vamos? Provavelmente Vamos lançar estou a pensar que pode ser uma boa ideia fazer uma formação um específica, workshop. um workshop sobre isso, porque a teoria em si não é preciso tanto tempo assim, só é preciso já ter a sua bagagem astrológica, não é? Se a pessoa ainda Exatamente, está tem que no saber. início, não vai conseguir Sim, fazer nada. Mas é um sim. investimento e é uma forma de não só traz as duas coisas, traz a presença e traz uma segurança que nós vamos adquirindo porque vamos agilizando cada vez mais. Está a Patrícia, Sim, a Brigitte a dizer, pois, e dá-nos essa garantia, não é, que nós todos precisamos quando começamos. Eu não conheço isso. ninguém que tenha estudado astrologia com o mínimo de seriedade, que não me diga que as primeiras consultas foram muito difíceis. Todo mundo. Não é? É assim, Ou aquelas se consultas tem. que a gente ficava 3 semanas elaborando um livro, acho que saía um dossiê, né? Era um dossiê para a primeira consulta, mesmo assim a gente achava que não estava bom, e quando terminava a consulta achava que foi horrível. Sendo, Terminou a porque é que consulta, achava não falei horrível. nisto, não falei naquilo. É, As pessoas é, precisam de perceber isso, não é? Que uma consulta astrológica jamais, jamais, nem com poderes sobre-humanos, nós conseguiríamos cobrir tudo, exatamente, certo? E nunca, né? focar-se. Essa parte eu, na minha formação, que está mais avançada, já vou incorporando alguma técnicas Metodologia, né, de consulta. de consulta para ajudar a pessoa a sentir-se mais tranquila em relação Sim, ao serviço que está a prestar. isso é essencial, né? Porque não é só teoria. Isso eu também tenho na minha formação, porque o que acontece? Eu falo isso, a gente tem a astrologia, a teoria, o conhecimento. Mas quando a gente vai trabalhar com astrologia, a gente é um profissional de consultoria, a gente é um Uhum, consultor. Então, sendo um consultor, você tem que aprender técnicas de consultoria, você vai ter que vender o seu trabalho, você tem que se relacionar com o cliente, você tem que prospectar um cliente, você tem que fazer um monte de outras coisas, que são outras claro. habilidades, que não Uhum. é o astrólogo, é outra coisa. Então, tem que juntar esses outros talentos, essas outras Porque habilidades para ser um é profissional de astrologia. legítimo que se queira estudar astrologia toda a vida, como objeto de interesse, Sim, e é legítimo que se queira escrever e estudar, mas se vamos ser consultores, é, tem que ter precisamos de habilidade para garantir que isso. temos essas Isso, competências, porque é, isso. é um conhecimento rico demais
e nobre demais para ser destratado, não é? Mas também não, temos que encontrar aqui, como sempre, o meio termo. Temos que Sim, procurar ter exatamente. todas as ferramentas mínimas que precisamos e depois, com o Sim, enquadramento certo, começar a prática isso. Olha e lá, avançar. Carmen, a Sim, já minha aluna vi Alessandra, a dizer a sim, astrologia na toda a ideia. cozinha, que esteve aqui com a gente, está falando que Sim, e que gostou me muito da teve ideia a do tentar workshop. ajudar na sexta-feira. Obrigada por isso. É, Alessandra. Olha, Carmen, vamos passar um tema dentro do nosso tema. A gente tem Hum, uma curiosidade. Eu tenho ok, uma curiosidade. Eu falei que ia trazer essa curiosidade e eu sei que você trabalha com isso, né? E eu acho que no Brasil o pessoal não conhece o que é. Então a gente quer saber, todo mundo quer saber o que é a astrogenealogia, ok, que é um produto que você tem no seu negócio, é uma consultoria que verdade. você tem, E que que você tem tido trabalha cada vez mais presença. e é Então uma é assim, especialização. A gente pode é, encaixar isso a num tipo de especialização. astrogenealogia pode ser chamada astrologia sistémica. Portanto, é a visão sistémica aplicada à astrologia. Ah, acho que quase toda a gente do nosso público deve estar consciente da presença forte que hoje em dia o tema sistémico, as constelações familiares, tem. E então é Sim. toda a visão sistémica que advém das constelações familiares aplicada à astrologia em linguagem astrológica e no meu Nossa, caso, na formação que tive com Enzo de Paola, sim. que Ele é o podem criador do encontrar, sistema, não é? é, da visão não, porque há outros autores, portanto mas ele é o criador de um sistema de intervenção. Ou seja, nós aprendemos a constelar o mapa, ou a constelar um problema no mapa, que é maravilhoso. Eu tenho um Nossa, Mercúrio muito aflito, tal, posso constelar isso, porque os princípios são realmente os mesmos. A astrogenealogia olha, também é lindo, 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 lindo. A astrogenealogia também nos ajuda a entender a nossa posição no sistema, os traumas, as heranças que nós trazemos dos nossos antepassados. E eu, enquanto astróloga, com uma vertente muito terapêutica, sim. eu Que é a sua dava-me conta, especialização, não né? é? Você tem Sim, essa sim. especialização psicológica, né? A questão da licenciatura em psicologia foi também já por isso. E eu notava que havia pessoas que me traziam problemas, questões na vida dela, bloqueios, que dava a sensação que a pessoa já tinha trabalhado de várias formas e, no entanto, o bloqueio mantém-se ali. E muitas vezes podemos perceber que esse bloqueio não é nosso exclusivamente, é uma espécie de herança. Sim, Né? Então, para quem já tem formação ou informação de constelações familiares e astrológica, a astrogenealogia é combinar as duas com a vantagem de ter a parte interventiva. que Mas em interessante. muitas das minhas consultas as pessoas nem é tanto a parte interventiva, é mais perceber um pouco a questão, porque sendo que é astrologia na mesma, certo? Sim, As sim, casas lógico. representam os signos, os aspectos, só que vêm de um ponto de vista sistémico. E como hoje em dia há um grande interesse na questão sistémica, e eu acho isso super interessante e super válido, perceber como é que eu me enquadro no meu sistema, eh, que lealdades eu trago e que traumas eu reproduzo muitas vezes de uma forma não consciente, não é? Então, a astrogenealogia. Claro que eu, como canceriana, a parte sistémica esta É, questão sempre sim. fez bastante sentido. Então, conheci o Enzo. Cheguei aqui por acaso, como muitas vezes na vida, que um dos meus primeiros professores, que é cubano e vive em Cuba, mas vinha de vez em quando em Portugal, enviou uma Ah, mensagem, eu conheci o, ele, o Leonel. o Leonel. Sim, e viu-me uma mensagem a dizer: um amigo vai fazer uma formação e eu acho que esta formação é ótima para ti. E ele disse: ok. Eu nem sabia muito bem o que era, mas se vinha do Lionel, eu sabia que tinha que ser muito boa. Sim, E até hoje, lá está, continua a ser um tema que continuo a estudar, porque é bastante complexo, não é? Mas abriu também outra oportunidade de negócio
porque dentro da astrologia tem-me acontecido muitas vezes de depois da consulta, vamos dizer assim, normal, Sim, a pessoa sim, ganha interesse e quer saber um pouco mais a relação com, a relação com os familiares, a memória sistémica mais forte, qual é o papel dessa sim, memória, é super, super interessante. E só tem, Patrícia, na minha humilde opinião, a dificuldade de ser mais aconselhável para quem já tem uma base de uma das vertentes. Ou a astrologia já tá, está à vontade e, portanto, pode-se sim, concentrar na parte sistémica, ou na sim, parte sistémica e concentra-se no básico da astrologia. Se a pessoa tiver um destes fundamentos bem estruturado, é super interessante, super. E a mim, pessoalmente, ajudou-me imenso. Eu tenho três irmãos, somos quatro, e desde o início eu estudei muito com os mapas das pessoas que eu conhecia, não é? sim, lógico, É o que eu sugiro sempre que façam. A gente sim, está a sim, aprender e a ver nas pessoas que conhece. Ah, e havia questões que às vezes me causavam alguma dúvida, né? Porque quatro irmãos têm a mesma mãe e o mesmo pai e temos coisas sim, tão diferentes que, ao acrescentar a visão sistémica, e portanto que lealdades são mais fortes, qual é a memória sistémica a que estamos associados, deu-me um outro nível de compreensão e, que na verdade, legal. também um outro nível de oportunidades de trabalho, não é? Então, é isso que interessante, né? Porque quando a gente fala hoje em dia, né, nessa história do marketing digital, eu fui estudar bastante isso, né? Não sei nada disso ainda, mas sei um pouquinho Ok? para poder gerir as redes, né, sociais, Exatamente. tudo. E eles falam muito sobre a questão da gente nichar, né? Existe esse termo, nichar, que é especializar, é você ter um foco de trabalho. E eu ensino isso também para os alunos, né? Que uma hora eles vão ter que aprender o básico, depois vão ter que olhar para um foco dentro da astrologia para poder se especializar, para poder olhar para o que é exatamente fazendo isso que as oportunidades de trabalho acontecem. Então você Exatamente. vê, você tem já uma especialização que entra na área psicológica, dentro dessa especialização veio a astrogenealogia e isso gerou e abre mais um campo de trabalho com um tipo de acompanhamento do cliente, não é isso? É um tipo, Exatamente. Porque é esta uma questão, oportunidade de acompanhar, né? eu escrevi aqui nos comentários o nome do meu formador e professor e amigo do Enzo Paola, qualquer pessoa. ah, Sim, Ele fala espanhol, mas dá formação online, qualquer pessoa pode encontrá-lo e ver no Facebook alguns vídeos onde ele explica isto melhor, caso estejam interessados. E realmente é essa a questão, é que estamos precisamos ter noção, mesmo como astrólogos, que o mercado tem cada vez mais oferta e o sim, mercado está cada vez mais seletivo na sua escolha, ou seja, como há muita oferta, é necessário dizer, ok, eu estou aqui e esta é a minha especialização, é a minha área de preferência para poder. Um, Agora estava a ver voltar. aqui um comentário da astrologia. É, Alessandra, depois de Sim, acabar minha especialização, quero fazer. Será que dá para associar com a nutrição em relação à mudança de comportamento alimentar? O que sim, você porque acha, Carmen? muitas vezes as questões de comportamento alimentar estão associadas a questões familiares, nomeadamente à ligação com a vinculação parental com a mãe. Então pode ajudar sim, por exemplo, e num momento, primeiro a compreender, não é? E Sim, porque, por exemplo, se a memória sistémica de terra, quando está em ênfase, se houve sofrimento no meu sistema, na minha família, por falta de alimentação, portanto, vai para a memória terra, não é? Por falta de sustentabilidade, então eu posso sim. ter a um nível não consciente, um medo de que isso me falte e então, por exemplo, desenvolvo comportamentos alimentares de comer em excesso, não é? De Ah, olha comer de só. uma forma ávida, porque é quase uma forma de eu garantir aos meus antepassados que aquilo que vocês passaram eu não vou voltar a passar. Eu não vou Não é? passar. Os Olha, comportamentos alimentares estão muito relacionados com a lua.
E a Lua está a ver com sim. memória, com família. Então há questão Olha aí, sistémica. Alessandra, viu, Alessandra? Que legal para o seu negócio. Enquanto hipnoterapeuta, ah, eu Que é sempre. outra especialização também, outra. Primeiro foi a astrologia, depois veio a hipnoterapia, com a parte regressiva também. Mas como hipnoterapeuta, atendi algumas pessoas com problemas de comportamento alimentar e como eu sempre peço o mapa, exceto, enfim, se eu estou numa consulta de hipnoterapia, divido as coisas, mas para mim, eu peço sempre a autorização para aceder ao mapa, explicar às pessoas que me ajudam a entender melhor, a fazer um Sim, melhor diagnóstico e tal. Pronto, regra geral, não havia problema. E é para mim óbvio que os comportamentos alimentares tinham sempre problemas relacionados com a Lua, que como é óbvio. interessante. Não é? Então, Sim, 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 pela Lua chegamos muito facilmente à questão da família, porque a Lua também representa isso, não é? E a casa sim, 4 representam as nossas raízes. E há muitas vezes essa questão, e tenho trabalhado com bastante sucesso, em alguns casos, em que a pessoa realmente resolve problemas, porque por vezes basta ter essa consciência e basta fazer um trabalho sobre de honrar esses antepassados que passaram fome sim. e honrar isso, não é? Ao ver isso, porque esta é a questão sistémica, ao conhecer o trauma, eu de alguma maneira tranquilizo essa energia que está no meu inconsciente. Porque nós, para além do nosso inconsciente pessoal, temos o nível do inconsciente sistémico, não é? E esse Sistêmico. medo de voltar a passar fome, e por exemplo, O na que, Europa, quais são os aspectos, Carmen, que a gente encontra no mapa que você considera essa falta? O que a olha, gente. Lua, Saturno está ligações envolvido nisso, em desarmoniosas. faltas? Claro, se Lua estiver em Capricórnio, se estiver em aspecto desarmonioso, conjunção, quadratura ou oposição a Saturno, mas muitas vezes Lua-Vênus em desarmonia, Ah, é, Lua Vênus, olha que interessante. porque há uma disfunção entre o que eu preciso e o que eu gosto, não é? E pode dar nos dois pontos, ou no ponto de perturbação por déficit, ou seja, por defeito, por a anorexia, todas essas questões, ou por excesso, a bulimia, não é? A pessoa comer Sim, compulsivamente, ou mesmo que não sim, seja bulímica, mas o comportamento obsessivo, compulsivo de comer desadequadamente, sim. fora de horas, muitas vezes passa. Já houve dois ou três casos, não eram graves, verdade? Não eram graves, mas já houve alguns casos que eu tratei que bastou ter essa consciência e trabalhar isso em termos de resolução, de fazer de alguma forma, porque nas constelações faço muito isso, dizer-se frases de resolução, uma mentalização que tranquiliza aquela energia que estava traumatizada, não é? Sim, Porque a sim, sim. E fome é um inconsciente, trauma, né? Ou seja, claro, claro. girando ali igual um programa, né, de computador, Se tá eu lá. ganho Girando. consciência e eu lido com isso Sim, e percebo isto não é meu, eu estou a fazer isto por lealdade com aqueles antepassados e é quase como uma forma de atenuar a dor deles, sim, a coisa esclarece e acabou. exatamente. É Muito extremamente bom, gente. Que terapêutico, demais, que extremo, demais, que demais. sim, muito bom. Astrogenealogia, tá vendo, gente? Olha, E, muito interessante, é para uma. a sua aluna Alexandra, a astronutrição, pegar na astrologia do ponto de vista da nutrição, é um tema que se encontra pouca literatura sobre isso, Sim, mas pouca mesmo. muito pouca. Eu assisti uma vez do Lionel, um workshop de astronutrição, reconheço que não usei muito mais, mas, por exemplo, relacionar o tipo de alimentação ideal para a pessoa, tendo, relacionando com o mapa. Se a pessoa Que tem muito, interessante. de uma forma de equilibrar os elementos, porque todos os alimentos estão relacionados com algum elemento, não é? O ar, terra, Lógico, fogo, lógico. ok? Sim. Foi super interessante, é uma coisa que eu gostaria imenso de, de saber mais, mas
realmente chega a um ponto que a gente tem que dizer, eu vou ficar por aqui, Sim, tem que focar. estudar isto e fazer aquilo que tu fazes, que é um hábito que se vai começando a ter em Portugal, mas eu acho que ainda havia pouco, que é, dentro desta área, eu não sou especialista, sugiro a minha colega X, o meu colega tal, Exatamente, não é? exatamente. Porque não Então, podemos quando eu ser... cheguei, é, Carmen, quando eu cheguei aqui, quando eu falei que eu trabalhava dessa forma, que eu já fazia isso no Brasil, eu me olharam como se eu fosse um ET, Um bicho como se eu muito... fosse um Claro. ET. Eu falei, gente, mas não é assim, não pode ser assim, não, isso não existe, imagina, não sei. E assim, Uhum. eu mantive meus princípios, mantive meus Também. valores, porque eu Uhum. acredito nessa forma de trabalho, né? E acredito mesmo. Então, por isso que eu acho que a gente não pode ser tudo, né? A gente tem, e hoje Não, em dia, com a história das redes sociais, veio comprovar que essa é a forma mesmo de trabalhar, não tem outra, né? Não dá pra gente exatamente. abrir e falar, eu vou fazer tudo. Então, se eu não tenho essa especialização, eu não tenho especialização psicológica, então eu trouxe convidados para uma especialização que não é a minha, né? Porque a Claro, minha é outra, né? E o que, que eu acho que é interessante para os alunos, falo isso para a turma que eu terminei agora, que a gente fez os módulos finais, que é o módulo de formação, o módulo de consultoria. Falei sobre supervisão, né? Ou seja, ontem até falei com a Márcia sim, sobre isso. eu vi. Supervisão com outros professores, Super porque importante. super importante, porque senão é assim, ficam viciados na minha forma de ver astrologia, na minha abordagem, na minha maneira de ensinar. E isso não cria senso crítico, né? Não faz fixar conhecimento também. Então, precisa aprender com outros professores também, com outros astrólogos. Tem que fazer mapa com outros astrólogos. Eu acho que Verdade. o estudante tem que conhecer pelo menos uns 5 profissionais, fazer mapa com Sim, 5 profissionais, para entender boa, como é que cada um boa aborda. dica. Porque a gente tem Claro, que aprender isso. se a astrologia se for só aquela astrologia de livro de cozinha, não é? Ou só a minha visão, qualquer coisa que saia fora daquilo que eu aprendi com a Carmen, eu não consigo resolver, não consigo ver, não consigo. Exatamente. Eu sou É. super de acordo com isso e, por exemplo, há áreas que eu de todo não mexo. Astrologia médica, por exemplo, não. Sim, A eu parte também não. É. psicológica, ou posso fazer a minha consulta, não é? E se a pessoa tem um problema mais específico, ou um problema mais profundo numa área específica, tentar direcioná-la para outras, Sim, sim. Sim, sim. outras, porque sim, é absurdo imaginar que podemos cada vez mais, porque como é cada vez mais fácil. Ontem a Márcia dizia, e eu não estudo astrologia há tanto tempo e senti isso, desde quando comecei a estudar astrologia até agora, é muito mais fácil agora um aluno estudar astrologia. Muito mais. Há muito mais Muito material mais. disponível, não é? Há Sim, muita sim. coisa, ok. Pronto. Portanto, como há muito mais material, há muito mais gente a chegar, Sim, ah, depois a pessoa tem que começar a perceber que se está perante um assunto mais complicado, uma pessoa que sim. tem uma doença séria, eu vou ter que pensar como é que posso ajudar essa pessoa, ok? A ir a Sim, um profissional que possa. E para os alunos também exatamente. concordo. Eu própria estou sempre a dizer nos meus grupos de WhatsApp de alunos, ponho de vez em quando, vamos por vezes vídeos com outros colegas, dou nomes, porque senão não agiliza o pensamento. E a Não astrologia, agiliza. os Não neurónios têm agiliza. que estar Exatamente. bem treinados. E eu Bem, acho a que nossa foi, mente eu precisa foi se agilizar. algo que me aconteceu um bocado por acaso, sem noção disso, foi que eu de base tenho vários professores. Não é? Eu tive o curso com o Paulo Exatamente. Cardoso, 3 anos, depois fiz. Já depois do curso de Paulo Cardoso, por exemplo, eu fui fazer uma formação inicial com outro astrólogo português, com o Nuno Michaels, e muitas colegas diziam assim: Mas tu já tens o curso, porque é que vais fazer? Vou fazer porque quero outra visão. Pois é, exatamente. Paulo Exatamente. Cardoso é muito terra, é muito virgem com Capricórnio, é uma coisa muito. E o Nuno é muito peixe, portanto, e nessa
ao fazer isso, eu sentia mesmo isso, Patrícia, adorava, porque sentia que os meus neurónios estavam ali a fazer uma grande Exatamente. ginástica e a agilizar, porque senão fico muito presa àquelas, aos Exatamente. chavões. A gente vicia a uma forma de ver. E se a gente fica estudando, aí entra a tal da síndrome, né, que eu falo. Se a gente fica estudando muito tempo só com aquele profissional, acabou, a gente não vai praticar mesmo. Por quê? Porque vamos ficar na síndrome, só vendo, a nossa mente fica fixada, estruturada, cristalizada, e a astrologia precisa disso que você falou agora, eu chamo de elasticidade. É agilidade, Certo? É elasticidade mental. É o verdade. jogo a mente tem que ficar ir e vir, por quê? Porque tem que ter lógica espacial. É Nós temos aquariano o que fazer negócio o também, entende? processo que fazemos habitualmente na nossa adolescência. Se queremos ser um astróloga e desenvolver a nossa personalidade, nós vamos ter que fazer ensaios diferentes. Encontrar, Isso aí, buscar um bocadinho aqui. Gostei da visão isso dela, aí, da Patrícia ali, da Márcia acolá, do Nuno, para termos a nossa, senão vamos ser uma reprodução do nosso professor. E isso qualquer aí. cópia é sempre mais fraca que o original, Exatamente. não é? Eu como formadora quero meus alunos assim muito desenvolvidos. Eu falo Muito que eu bem, quero não, eles vê-se. assim muito E desenvolvidos. acho E muito hoje bom em mesmo. dia, Carmen, para isso, para esse objetivo, a gente tem essa questão da internet que é uma maravilha. Porque a gente pode ter ao mesmo tempo, coisa que na época do presencial não podia. Agora a gente pode, ao mesmo tempo, ter aula com dois, três professores, porque eu posso estar em três cursos se eu quiser, né, ao mesmo tempo. Então, isso com a internet é realmente uma facilidade que a gente não tinha antes. E é, E agora a gente pode ter, né? a tua visão de ir buscar outros é algo com que eu partilho também. Já tentei de outras vezes e estou agora a planear com a Brigitte Barcelos uma masterclass sobre os relacionamentos, exatamente por isso, porque, e digo aos meus alunos, hum, independentemente do que eu já tenha dado nas minhas aulas sobre isto, vão Sim, assistir porque são duas vozes exatamente. que não vão Isso aí. estar sempre de acordo, vão dar a sua Exatamente. visão e isso E era, vai somar, e vai agregar. né? Isso. Carmen, a gente está com 8 minutos para terminar, que o papo Ok, foi demais de maravilhoso. Eu sei que você tem um recado para dar, tem, né? Então, tem. dê o seu recado. Para além da master sobre os relacionamentos que encontram aqui no meu Instagram ou na minha página de Facebook, a Carmen Ferreira, no Facebook está só Carmen Ferreira, a página oficial. Ontem a Márcia falou nisso, por causa das questões internacionais. O evento online Breaking Down the Borders, que tem sede na Austrália, e este ano tem pela primeira vez um parceiro português, é uma equipa formada por mim e pelo Jorge Lancinha. Vai acontecer no dia 12 de novembro, também já está na minha página de Facebook. Quem quiser, vamos ter o Luís Resina, o Jorge, eu e o Enzo de Paola. Vai ser, Ah, que o legal, evento que chama-se, legal. fantástico. A ideia era inicial, antes da pandemia, era muito bonita, porque o evento global é online, mas os eventos locais seriam presenciais. Ou seja, era uma forma de unir vários pontos do mundo. Infelizmente não Sim, vai ser possível, nós já desistimos da ideia do presencial, porque em novembro sim. é provável. Se quiserem ver no site, eu vou escrever Isso. Escreve para a Alvorada turma já pegar. E depois eu já coloco isso no 20. canal do YouTube, Carmen, porque eu vou colocar essa live depois. Aliás, eu vou pôr todas Ok, as lives da série lá. E aí eu já boa. coloco no corpo, tá? Eu vou também anotar, porque eu coloco no corpo do É e-mail. Alvorada 2020, é fácil. Se escreverem Alvorada 2020, vão. Tá As bem. inscrições já estão a decorrer e têm as inscrições antecipadas, claro, têm sempre uma promoçãozinha também, mas o evento vai ser interessante. Eu vou falar sobre a Casa 12. Nossa, Foi que um tema, maravilha! foi um tema que me veio com a quarentena, mas vou falar como a Casa 12, não como encerramento, mas como um lugar de regeneração. Porque surgiu-me Ótimo. no confinamento, pensei, precisamos de aprender A do entender a isolamento, Casa Doce. regenerarmos-nos, não é? Mas vai ser super interessante e está com preços promocionais Ótimo. até ao final do mês.
Patrícia, E eu você tem adorei. o canal também, né? Você tem o seu canal. Deixa o seu canal também do YouTube. No YouTube também é Carmen Ferreira, chegam lá. Se Carmen puserem Ferreira. Carmen Isso. Ferreira só. Aqui está Guedes Ferreira porque já não podia. Tá, O, beleza. o Então, canal olha, do a gente YouTube. faltam Sim. 5 minutos, Carmen. Eu adorei, viu? Foi sexta-feira tivemos alguma coisa no céu nos atrapalhou, mas olha, foi Não demais, faço adorei. Eu ideia, vou mas pôr a vale a nossa pena. live lá no nosso canal, no meu canal, e essa live também eu vou compartilhar com você. E aí você também Sim, pode também partilho. colocar também. Com todo o gosto, até porque acho que a tua iniciativa é. Obrigada, Brigitte, está-nos a dar parabéns às duas. Ah, Obrigada, Brigitte. a tua, esta iniciativa de levar isto, quer dar a voz aos alunos, quer dar voz a profissionais para, obrigada, Sandra, para incentivar os alunos a crescer, acho maravilhosa, super, super maravilhosa. Portanto, Que vou bom, partilhar fico com todo feliz. o gosto. Conto com você então, porque eu espero que esse projeto cresça. Pelo menos vai ter mais uma esse ano. E é isso, Ok, ainda vou ter outras ideias, então conto aí com você. fantástico. Adorei participar dessa live com você. É minha primeira live com a astróloga portuguesa. Estou muito Que feliz. honra, muita honra. Um Eu estou beijinho, muito feliz. Patrícia, um beijinho para Um todos e beijinho. obrigada. Um Pessoal, beijinho. muito obrigada. Tá, agora eu já vou para outra, né? Nós vamos ter É, outra em seguida aqui. exatamente. Então vou sair Um para poder beijo, preparar. Carmen. Um beijinho. Beijinho. Tchau, tchau.